Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei que hora que vocês estão vendo o vídeo, né? Hoje nós vamos falar sobre o paciente idoso, tá? Antes da gente falar do paciente idoso, a gente tem que entender que tudo que a gente vai falar de uma classe específica, então, por exemplo, do idoso, da gestante, enfim, de qualquer classe específica, o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, ele determina para nós, né, vamos falar assim, uma diretriz, né, como que a gente tem que seguir. O que é uma diretriz? Já fala, né, são direitos através de notas técnicas, né, de objetivos, diretrizes, que vão fazer com que a gente atenda melhor esse nosso paciente, né, esse nosso paciente em específico. No caso de hoje, nós vamos falar do idoso, né? E tudo aí que cerca o paciente idoso, né? Nós vamos estar falando sobre ele, certo? Aqui no nossa videoaula. E assim, o idoso, ele é um paciente de muito risco, né? Por que ele é um paciente de muito risco? O paciente idoso, ele segue aí, né? Ele teve já uma vida, né? E aí ele vem aí para a parte idosa, né? Ele passa aí para uma parte idosa. Como tudo na nossa vida, envelhece, né? E o organismo, ele não é diferente. Então, o organismo, conforme vai passando o tempo, o nosso organismo, ele vai envelhecendo. E isso a gente não tem como controlar, né? Porque é parte fisiológica do nosso corpo de envelhecimento. Então, nossos ossos vão envelhecendo, nosso coração vai envelhecendo, nossa musculatura vai envelhecendo, nós não temos mais a vitalidade que nós tínhamos antigamente. Então, tudo isso vai acontecendo. E nós vamos tendo algo chamado morte celular. As nossas células vão morrendo, né? Vai morrendo as nossas células. Por que elas morrem? Porque ela tem um tempo de vida, né? Então ela vai também morrendo. Então é normal que um idoso aí, ele tenha mais esquecimento do que uma pessoa de 20 anos. Porque uma pessoa de 20 anos tem mais neurônios do que um idoso, né? Do que, vamos colocar aí, do que um senhor de 80, uma senhora de 80, 90 anos, tá? Por quê? Porque normalmente nós temos mortes celulares. E por isso que as doenças vão surgindo na nossa fase idosa, porque nós vamos tendo aí menos células ativas, né, no nosso organismo. Então isso é normal de acontecer, tá? Isso, nossas células, elas vão vindo aí, vão morrendo, vão tendo morte celular, e a gente sabe que célula morta, ela não se regenera, então ela não volta mais a ser o que ela era, certo? Vou dar um tempinho aí para vocês voltarem para ouvir o que eu falei, e é para a gente dar continuidade.
pessoal, vamos começar falando aí, né, das diretrizes do SUS, né? Então, a diretriz técnica aí, né, da saúde do idoso, que é a que traz aí pra gente como nós devemos seguir com esse paciente idoso, ele tem aí um projeto, né, que consta todos os objetivos aí, né? Tem que ter um curso de qualificação, né, para a gente ter auxiliares técnicos de equipes com uma atenção primária a esse idoso, um curso de aperfeiçoamento, né, sempre com parcerias aí, escolas de avós, ginásticas nas quadras e tudo que cerca o nosso paciente idoso, né? O nosso paciente idoso, ele tem que ter uma segurança, né, com quem ele está falando ali no nosso posto de saúde e na nossa UBS. E aí a gente teve aí, né, o PAIS em 2010, que a sua primeira ação foi ter caderneta de idoso, né, e perceberam-se que o idoso em si, ele tem um número muito grande de osteoporose, que é um problema ósseo, que a gente vai falar. Tem que passar por geriatras, que são médicos aí que cuidam do paciente idoso, toma muitos medicamentos, né? Então, o paciente idoso, ele toma 10 medicamentos, vários medicamentos, e a vacina da H1N1, que agora além da H1N1, a gente tem também que é a influenza, nós temos a do Covid-19, que o paciente idoso, ele é aí, né, a gente fala, um paciente de risco. Bruna, por que sempre a gente fala que é um paciente de risco, né? Porque o paciente idoso, ele tem vários problemas de saúde. Então, ele tem ali a hipertensão, a diabetes, tem células, né, já mortas, enfim, é um paciente de risco. Então, se ele pegar qualquer outro tipo aí de, que a gente fala, de vírus, né, esse paciente pode vir a óbito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, por isso que a gente fala que ele é um paciente aí de alto risco e a gente tem que cuidar desse paciente. Então, por isso que as vacinas sempre vêm aí primeiro para o público idoso, para depois vir para outras pessoas, né, que a gente fala que não são pessoas de risco. Podemos observar que somente na vacina do Covid que as crianças não foram prioridades, porque a gente percebeu que a criança tinha aí uma alta resposta ao Covid-19, né? Diferentemente do idoso, que muito idoso aí veio a óbito, né, quando pegou o Covid-19. As restantes todas nós podemos observar que sempre o grupo de risco é criança e idoso. E aí nós temos uma linha, né, de cuidado, que é a atenção primária a esse paciente e depois a atenção hospitalar. O que é uma atenção primária? A atenção primária é a atenção que nós damos nas drogarias, é a atenção que nós damos nos postos de saúde, né, nas UBSs. É esse primeiro atendimento. E esse primeiro atendimento é muito importante, né? Porque ele pode tanto evitar que um paciente vá para uma atenção hospitalar, né? Como uma especialidade, por exemplo, como também
a gente já pode informar esse paciente para estar indo para essa segunda aí, né? Segunda atenção, que é a atenção hospitalar. Como assim, Bruna? Paciente idoso chegou na sua drogaria e ele quer aferir a pressão arterial. Quando eu afiro a pressão arterial desse meu paciente, percebo que está lá, né? 20/12. Uma pressão altamente alta, né? Altíssima aí. O que eu devo fazer? Devo manter ele na drogaria, dar um medicamento? O que eu faço? Não, já falo para ele, olha, o senhor deve procurar o UPA, um médico, o hospital, para ter aí uma ação mais rápida, porque a sua pressão está muito alta. Então, nós já vamos direcionar esse paciente para a sua atenção hospitalar. Isso é uma atenção primária correta, tá? Por quê? Porque a gente tem aí diversos tipos de situações que pode acontecer uma pressão alta, né? Uma hipertensão, vamos dizer assim. Então, nós temos problemas na angiotensina renina, que pode causar um aumento de pressão alta, um edema, que é o inchaço, que pode causar uma pressão alta, uma diabetes, que pode causar uma pressão alta, um emocional, enfim, vários problemas aí, né, que ele pode ter, que pode vir a acontecer uma pressão, uma arritmia, uma pressão alta. E para isso nós temos diversos tipos de medicamentos que vão aí ajudar a reduzir essa pressão. Porém, na drogaria, eu não consigo saber qual é o problema desse meu paciente, o que está acontecendo, né, com esse meu paciente. Eu não consigo ver, não consigo saber. Somente ali com exames, com uma clínica médica, que o médico vai poder dar ali, né, o que é que aquele paciente tem, quais os medicamentos que deve tomar, né? Porque a gente sabe que a losartana não é para todo tipo de pressão alta. Ah, dá losartana, mas a losartana ela só é para angiotensina e renina. Ela não é, por exemplo, se for um edema, se for uma arritmia, enfim, qualquer outra situação, tá? Uma outra situação que a gente tem que ficar muito atento é dores abdominais em idoso. Porque antes de um infarto, as pessoas costumam, né, falar que está com dores nessa parte superior do abdômen, tá? É um sintoma que poucas pessoas observam, tá? Então, sempre que um paciente idoso relatar dor estomacal na parte superior do abdômen, é bom estar aferindo a pressão arterial desse paciente, porque ele pode estar com o início ali, né? O infarto está vindo, então por isso que ele sente aquela dor, porque o coração, o ápice do nosso coração, fica na parte superior do abdômen, né? E aí as nossas células de Purkinje estão mandando muito ali sistemas neuronais, então a gente pode ali estar evitando até mesmo um infarto. Então a gente tem que ficar de olho também nessa parte do idoso. Vou deixar aqui para vocês copiarem rapidinho.
Então, vamos lá, né? A linha de cuidado aí do idoso. Só um minutinho, pessoal. Então, a pontuação aí de ações, né, entre os membros da direção, né, pontuou alguns tipos, né? Por exemplo, a criação de sala de acolhimento para esse paciente idoso, né? Encontro também com esses idosos, encontros aí semanais, né? E estudos epidemiológicos entre os fatores de risco de osteoporose, tabagismo, né? Fraturas de fêmur em idosos e tudo mais. E a oficina junto com a caderneta, né? Que eles criaram uma caderneta para o idoso, para anotar tudo que aquele idoso faz naquela caderneta. Então, é bem interessante essa diretriz aqui, né, do SUS. Deixar um tempinho para vocês copiarem. Então, vamos falar aí da criação de sala de acolhimento, né? Então, tem que ser um ambiente separado, tem que ter uma escuta qualificada, né? Um instrumento padronizado, uma orientação de enfermagem e farmacêutica, atendimentos em grupos, atendimento médico individualizados e caixinhas. O que é essas caixinhas? As caixinhas é de sugestão, que às vezes o idoso ele não fala naquele momento, mas ele quer escrever, né? Ou
colocar ali para fora alguma dúvida que ele tenha. Algo bem interessante que a gente pôde perceber, pessoal, que o número, tá, de doenças sexualmente transmitíveis nos idosos aumentaram muito. Aí vocês podem me questionar, Bruna, por quê? Porque, vamos lá, né? Muitas pessoas só utilizam o preservativo com medo do quê? De engravidar, certo? Então, muitos jovens aí utilizam o preservativo, tanto o homem, né, quanto a mulher, com medo de engravidar, né? Infelizmente, a utilização do preservativo hoje, ela vai muito para esse lado, né? E a gente observa que o idoso, ele não tem mais essa preocupação, porque muitas vezes as mulheres são operadas ou já estão na fase já passaram aí, né, a menopausa, já é idosa, então não tem mais esse medo de engravidar e aí tem a relação sem a utilização do preservativo, né? E aí é onde a gente tem uma maior propagação de doenças sexualmente transmissíveis. Então, o número de doenças sexualmente transmissíveis em idosos aumentaram muito justamente por causa dessa falta aí da utilização do preservativo. Então, esses atendimentos aqui é muito importante, né, para estar esclarecendo isso para o idoso, que a utilização do preservativo, ele não é só para engravidar, e sim também das doenças sexualmente transmitíveis, né? Essa orientação de enfermagem farmacêutica tem que ser junta, porque o paciente utiliza 10 medicamentos, então tem que observar que se esses medicamentos têm interação um com o outro, se não tem, nessa mesma sala, tem que fazer teste de glicemia para ver se esse paciente tem diabetes, aferir uma pressão arterial, falar para ele do uso do preservativo, né? Se ele se faz uso, se não faz, fazer até mesmo uma testagem rápida de HIV e sífilis, que a gente tem nos postos de saúde, que é gratuito, tá? Essa testagem, então pode já fazer essa testagem nessa sala aí de acolhimento ao idoso. Então a gente já faz um check-up ali nesse momento total do meu idoso e vou colocando em uma folha, essa folha padronizada, né? Uma folha aí de atendimento para todos os idosos, né? E vou guardando separadamente, né? Então é muito importante essa utilização. Então o preservativo é isso e a gente percebeu uma incidência muito grande. A gente tem vários artigos que trazem muito idoso aí, né, com doenças sexualmente transmitíveis.